E alguns minutinhos já começamos. Muito bem. 7h03. Olá. Vamos começar então. Hoje o tema é esse. O que eu faço com essas aqui enquanto eu falo? Hoje vai ser massa. Hoje vou poder falar sobre alguma coisa bem prática e bem, sim, que praticamente todo mundo passa quando quer falar em público e que acompanhou boa parte da minha vida também. Enquanto eu era um estudante, eu não tinha ideia do que fazer com as minhas mãos quando eu me comunicava em público. Então vamos lá. Primeira coisa, lembrando sempre que essa live acontece todo dia, de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu durmo até mais tarde. Mas acontece segunda a sexta às 7 da manhã. Então, todos os dias tu pode aprender alguma coisa de oratória gratuitamente aqui no Instagram às 7 da manhã. Basta tu aparecer, aprender, aplicar na tua vida e depois me contar como é que foi, inclusive. Seria muito legal. Também digo a vocês que a qualquer momento vocês podem entrar ao vivo, basta solicitar para entrar, seria um prazer. Às vezes eu demoro um pouquinho para abrir, porque eu estou no meio de um raciocínio muito louco, mas, enfim, solicite, que seria muito legal. Outra coisa, enquanto você está aí me assistindo, seria muito legal se você me trouxesse esses coraçõezinhos, porque isso aumenta a relevância da live, e enquanto mais relevância, mais gente vem. E isso é algo que eu acho que merece que várias pessoas que estão acordadas às 7 da manhã, ali mexendo no Instagram, aprendam, né? Então seria interessante tu mandar uns coraçõezinhos aí que me ajuda. Outra coisa é esse aviãozinho aqui. Se você apertar nele, aí embaixo na tua tela, tu vai encaminhar essa live para alguém que precisa ver.
E seria muito legal também que tu encaminhasse para trazer essa pessoa para cá. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre essa coisa das mãos. Olha só. Primeira coisa. Tuas mãos. Geralmente quem tem um problema de não saber o que fazer com as mãos quando fala em público, tem a sensação de que as mãos têm vida própria, né? Você vai falando e elas vão indo para um lado para o outro. Ou, às vezes, você não usa as mãos. Você fica com as mãos aqui na frente da tua pelve ou nas costas. Você, às vezes, é para não... Como você não tem o que fazer com as mãos e elas acabam aparecendo demais, você acaba colocando ela atrás das costas, né? Para ver se elas param. Tem várias pessoas com soluções diferentes. Algumas soluções são conscientes, né? Tipo, eu vou amarrar minhas mãos aqui atrás. Mas a maior parte das vezes, as mãos elas não agem do jeito que você gostaria na frente das outras pessoas, muito mais por uma resposta inconsciente. Hoje aqui eu vou te dizer por que isso acontece e vou te dizer o que fazer. Qual é o melhor, quais são os melhores gestos? Para que servem os gestos e quais seriam os melhores em cada momento da tua fala, tá bom? É uma aula isso aqui de oratória bem raiz mesmo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Anote isso na tua cabeça ou escreva isso. Eu recomendo que você escreva o que eu vou te dizer agora. Vou te dizer o seguinte: palavras sussurram. Palavras sussurram. Enquanto as palavras sussurram, o teu corpo grita. Palavras sussurram, o teu corpo grita. Por que eu estou dizendo isso? Porque as tuas mãos fazem parte do teu corpo. E elas estão gritando enquanto tuas palavras são apenas um sussurro. Até quase derrubei o fio aqui com o meu fone. Isso é baseado na pesquisa, na famosa pesquisa do Albert Mehrabian, dos anos 70, Universidade da Califórnia, se eu não me engano. Diz o Albert Mehrabian, 55% da tua comunicação é linguagem corporal. Corpo. 38% é tom de voz. E só 7% é palavra. Então, enquanto com a sua boca você faz com que as palavras saiam, essas palavras, perto do que você faz com as mãos, com o teu corpo, com os teus gestos, com tudo, é um sussurro. As tuas palavras são um sussurro perto da linguagem do teu corpo. Palavras sussurram, o corpo grita. No teu corpo, como que tu fala com o teu corpo? Com o teu rosto, as tuas expressões no rosto, né? As chamadas microexpressões, que são pequenas expressões com a musculatura do teu corpo, tá? Do teu rosto. A musculatura do teu corpo, ela se contrai inconscientemente, trazendo a linguagem das tuas emoções. Além do rosto, tu tens a tua postura, inclusive se tu tá de pé, até os teus pés falam, porque os teus pés podem estar cruzados, tuas pernas cruzadas, podem estar retinhas, podem estar inclinadas, pode estar um para frente, outro para trás, pode estar apontando para algum lugar. Tudo isso é linguagem do corpo. Além das pernas, aliás, os teus pés também podem estar caminhando,
E isso é linguagem, isso é o teu inconsciente. Podem estar se balançando no movimento pendular, isso é muito comum. Então um dia a gente pode falar só sobre as pernas, o que fazer com as pernas, tá? Mas hoje a gente está falando de uma parte específica do corpo, que são as mãos, que é das coisas que mais grita no teu corpo são as mãos. Porque, claro, o rosto ele vai aparecer sempre, as microexpressões vão aparecer sempre. Mas as microexpressões a gente não tem muito controle sobre elas. O que a gente pode fazer para controlar as microexpressões é lidar com os nossos estados emocionais. Então é mais uma questão de inteligência intrapessoal. Não tem como tu engessar teu rosto, ele vai expressar a tua emoção. Então o que você precisa fazer com o rosto é estar numa boa emoção. Estar vivendo uma boa vibe. Se tu não está numa boa vibe e não consegue mudar a tua vibe, não vai mudar teu rosto. O resto do teu corpo também é assim, só que a gente tem mais ingerência, a gente tem mais consciência sobre o resto do corpo. E as mãos são uma dessas partes que a gente tem muita ingerência consciente e tem como treinar as próprias mãos a fazerem a coisa certa enquanto a gente fala. Bom, então vamos entender. Tu precisa, para isso, tomar consciência então do teu corpo, tá? Entender o teu corpo. Quando eu falo isso para os meus alunos nos cursos que eu dou de oratória, lá na Academia de Comunicadores também, as pessoas às vezes não se dão conta disso. Parece óbvio, tu precisa ter consciência do teu corpo. Eu só fui me dar conta do meu tamanho quando eu já era bem grande. Quando a gente é criança, a gente não se dá conta do corpo. Uma das coisas mais bonitas de se ver é uma criança entendendo o próprio corpo, né? Mas quando a gente é adulto, a gente também não se dá conta do tamanho que a gente tem, do quanto a gente pode ser expressivo com as mãos, do quanto a gente pode se aproximar das pessoas, e isso também é comunicação. A proxêmica, que é a comunicação pela distância que você tem de uma pessoa com uma pessoa determinada com a qual você está falando, e também a distância com a plateia. Isso tudo é comunicação com o corpo. Eu só me dei conta do tamanho do meu corpo quando aprendi a dirigir. Que aí eu comecei, quando aprendi a dirigir, o cara da autoescola me disse assim: imagina que agora tu tá aprendendo a dirigir, tu não é mais o teu corpo, tu é o carro. Ou seja, imagina como se você tivesse vestido o carro. Então agora quando você for dirigir, você está ali andando, mas você não tem mais o teu tamanho, tu tem o tamanho do carro. Ali foi a primeira vez que eu me dei conta do meu tamanho, de que, né, de que eu ocupo um espaço, de que eu me aproximo das pessoas e que isso tem uma relação que eu posso aprimorar a minha consciência em relação a ela. E aí, as mãos nisso tudo são uma expressão desse corpo. Bom, tá, e daí? Então assim, ó. Primeira coisa que tu precisa ter, então, é consciência do teu corpo. Consciência do espaço que ele ocupa e do papel de cada uma dessas partes, digamos assim, da tua postura, da tua coluna, a tua espinha ereta ou mais inclinada, tuas pernas, tuas mãos, tudo. O que tu precisa, quando eu digo para ter consciência, é ter a seguinte noção. Se o teu corpo grita enquanto as palavras apenas sussurram, tu precisa ter essa consciência para que a tua mensagem, e isso agora é o mais importante, a tua mensagem que tu está querendo comunicar, ela precisa ser congruente. Congruente. A congruência quer dizer uma coerência entre as palavras que você está dizendo,
o seu tom de voz e o teu corpo. Se tu procura escolher as palavras certas, as palavras perfeitas, impecáveis para comunicar alguma coisa a alguém, tu está cuidando, burilando 7% da tua comunicação. Tu precisa ter a noção de que essas palavras elas precisam estar congruentes com o teu tom de voz e também congruentes com o teu corpo. Afinal, o teu tom de voz é 38% e o teu corpo é 55%. E se a gente está falando de 55% do corpo, as tuas mãos talvez sejam responsáveis, dependendo do gesto que tu usa, por metade ou por quase tudo desse 50%. Porque os 55% do corpo é a pessoa está olhando para ti, mas ela vai olhar para aquilo que mais chama a atenção. Então, se o que vai chamar mais atenção é o teu rosto, a pessoa vai olhar mais para o teu rosto. Se o que vai chamar mais atenção são as tuas mãos, e se tu não sabe usar as mãos, são elas que vão chamar mais atenção, 55% da tua comunicação vai acabar indo para as mãos. Então, tu precisa ter noção de que o que tu faz com as mãos precisa estar congruente com as palavras que tu diz. Se tu tá dizendo uma coisa, por exemplo, eu tô falando que eu tô super animado por estar aqui. E as minhas mãos, tu viu quando eu falei tô super animado, elas fizeram assim, como se aqui tivesse um monte de energia nas minhas mãos. Mas se eu digo, eu tô super animado por estar aqui. Eu tô super animado por estar aqui. Minhas mãos estão aqui assim. Claro, eu fiquei parecendo um retardado assim, né? Com as mãos assim. É porque eu quis mostrar, tá? Mas digamos que elas estivessem aqui embaixo, né? Eu falando com as mãos mais aqui embaixo, tivessem assim. Eu não tô demonstrando essa energia que eu tô querendo passar com as minhas mãos. Imagina se minhas mãos ficassem assim enquanto eu falo para vocês. Eu tô muito feliz por estar aqui. Hoje é um dia muito emocionante. Uma coisa retardada. Não funciona. E é claro que se eu estivesse de pé, eu ia mostrar para vocês que se as mãos vão, por exemplo, para frente da pelve, que é um lugar que elas costumam ir, né? Ficar as mãos assim, já viu essa postura, tu já deve ter feito. Eu estou falando e quero falar de alguma coisa muito empolgante com as mãos na frente da pelve. É óbvio que não vou passar energia, porque mãos na frente da pelve mostram vergonha. A emoção que tu está mostrando com as mãos é vergonha. Diferentemente do que tu está querendo passar, que tu está muito feliz por estar aqui. Não é verdade. Então, tu vai ser desmentido pelas tuas mãos. Enquanto as tuas palavras sussurram, o teu corpo grita. Tá bom? Então, vamos indo adiante, tá? Antes de eu ir adiante, deixa eu só ver o que algumas pessoas colocaram aqui. A Pamela, querida. Observação, não saia se batendo como a gringa que foi Santo Madonna. Deus santo. A nossa querida Pamela gringoleta, E ainda as mãos com as unhas gigantes, né? Se duvidar ainda vai no olho ainda. E aí tu fica cega e sem se comunicar direito. Nossa, que trágico isso que eu falei. Tá bom. Paloma, e como fazer para as mãos não tremer? Olha que pergunta legal. Eu fico muito ansiosa quando vou falar em público, às vezes nem consigo dormir direito. Caramba. Tá, ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu preciso responder essa pergunta, mas vou responder agora. Já que é uma dúvida aí, responder agora. Mas para isso, mande os coraçõezinhos. Eu preciso dos coraçõezinhos para que essa live aumente a sua relevância. Seria interessante, hein? Manda os coraçõezinhos. Encaminha essa live para alguém. Chama teus amigos para que assistam. 7 da manhã não é para qualquer um, caramba, né? Não é todo mundo que vai vir aqui. Então vamos lá. Deixa eu só responder essa pergunta porque ela é bem pertinente agora, nesse momento. As tuas mãos estão tremendo, por quê? Porque, como eu disse, as tuas palavras sussurram, o teu corpo grita. O que o teu corpo está gritando com as tuas mãos tremendo? O teu corpo está gritando o teu estado emocional. E o teu estado emocional aqui é o de fuga. O teu corpo está dizendo, quero fugir. É o estado emocional do medo. Então, as mãos tremem como uma reação para que o teu corpo, para te indicar, para te mostrar que tu está vulnerável, é um nervosismo, né? Que tu está vulnerável, que tu deve fugir. Basicamente é isso. É como você já deve ter visto algum animal
que está com medo e ele começa a tremer. É uma reação típica. Quando a gente leva ontem mesmo, aliás, ontem, não, segunda, sei lá, essa semana, quando a gente levou os cachorros no pet, e os cachorros, alguns deles ficam de boas, assim, e outros ficam estressados. O Bochecha, por exemplo, aqui ele fica de boas, ele não tá nem aí. Tipo, vou pro pet, tá bom. Mas a Fiona, que é uma cadelinha aqui dos meus sogros, ela fica louca. Ela fica o tempo todo gemendo, reclamando e se tremendo. E esse estado dela, da Fiona, ela acabou contaminando a Phoebe, que até é de boas por aí. A Phoebe é outra cadelinha, aliás, a Apis bem velhinha, que ela geralmente fica de boas, mas ela começou a ficar estressada por causa da Fiona. A Fiona parecia que estava indo para abatedouro, assim, parecia que ela ia, enfim, né, ia morrer. E a Phoebe, ela começou a sentir e se tremer, e se tremer, e se tremer. Os cachorros têm uma solução para isso. Temos que aprender com os cachorros. Sabe qual é a solução? Claro que tem várias coisas aqui envolvidas como solução, mas a solução básica para você largar dessa agitação e rápida é você fazer que nem os cachorros. O que os cachorros fazem quando eles estão num tremor? Eles fazem assim, ó, eles descarregam. Então tu imagina que tu está descarregando tua energia e tu te sacode todo. Tu tem que fazer isso sozinho, né? Senão as pessoas vão achar que tu é louco. Se sacudir loucamente. Mas se sacudir mesmo. Feito um débil mental, sei lá. Muito louco. Tu dá aquela sacudida como se fosse cachorro, sabe? O cachorro faz assim. E aí tu solta a tua energia. Louco isso, né? Mas quando tu faz isso, tu tá descarregando, tu tem que focar nisso na tua mente. Imagina que tu tá descarregando a tua energia. E aí, nossa, ó, já fiquei, deu até calor. Vem um calorzinho. E é como se tu mostrasse com o teu corpo que tu não quer fugir. Que tu tá mais pronto para lutar até do que para fugir. E isso já é bom, tá? Então, uma dica assim rápida e rasteira para você parar com o tremelico da mão. Depois tem uma série de outras coisas, é óbvio, mas esse é um primeiro passo, é tu tomar conta do teu corpo, sabe? Tu dar a sacudida como se tu tomasse conta do teu corpo. E os bichos sabem fazer muito bem, afinal os bichos não têm outra coisa que não. A mente deles não está focada em muitas outras coisas, ela está focada só no corpo praticamente, porque eles estão cuidando da sobrevivência e têm emoções muito primitivas, então eles sabem cuidar disso. Melhor até do que a gente complica muito as coisas. Tá bom? Vamos adiante então. Deixa eu ver o que mais as pessoas estão falando. Já vi muita gente demonstrar autoridade indiretamente em falas pelas mãos. Ótimo, nós vamos tratar disso em seguida, Pamela. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Muito bem. Estou gostando desse lance aí. Vocês estão perguntando e está muito massa. 3 pessoas, eu vou falar de coisas muito importantes. 3 pessoas, meu Deus do céu, eu preciso duplicar isso aqui. Eu quero 6, eu quero 232 pessoas assistindo, mesmo eu tendo só 5.000 seguidores. Eu quero. Então, botem corações aí para esse negócio aumentar. Vamos lá. Então, assim, primeira coisa para a gente saber falar com as mãos. Alinhar. Eu preciso alinhar a minha mente com o meu corpo, tá? É um alinhamento. E alinhamento é o seguinte, claro que tem técnica de PNL para alinhamento, mas aqui eu não tenho condições de falar de todas as técnicas, mas eu vou te dizer uma coisa básica. É um alinhamento daquilo que está se passando com a tua mente, que é o que tu quer passar pelas palavras, com o teu corpo, que reflete o teu estado emocional. No fundo, tu vai alinhar a tua consciência com o teu inconsciente. Então, o que tu vai fazer? Tu vai dizer para ti mesmo, eu vou falar inteiro. Tá? Tem um poema do Fernando Pessoa em que ele fala, eu não lembro do poema, mas eu lembro dessa parte. Ele diz, se inteiro. Se inteiro. Ou seja, tome conta de você por inteiro. Seja mente e corpo, seja tudo uma coisa só. Esteja presente. Se inteiro. Então seja, eu vou falar não com esse português lindo do Fernando Pessoa, mas eu vou falar numa linguagem mais simples e direta. Seja inteiro. Tá? Inteiro. Quanto mais inteiro você for, melhor. E o que quer dizer inteiro? Congruente.
congruência, alinhe a sua mente, aquilo que você quer dizer, com aquilo que o teu corpo estaria dizendo inconscientemente. Então, se eu quero passar para as pessoas motivação, eu vou falar com o corpo inteiro. Eu não vou esconder meu corpo, eu não vou me esconder. Fala, põe tesão naquilo que tu quer fazer. Tá? Não pode ser pela metade. É como para dançar. Tá? Eu não sei dançar, sou ridículo dançando. Mas eu admiro muito quem sabe dançar. E minha esposa, por exemplo, sabe dançar. Tadinha. Né? Ela tem um parceiro bem meia boca para dançar. Mas é o que ela tem, né? A vida é assim. Eu um dia ainda vou aprender a dançar. Mas quem dança mesmo, de verdade, dança de verdade. Não pode dançar com vergonha. Tá? Então, se tu vai falar, eu sei que a gente tem vergonha e tal, e tem que vencer a vergonha. Mas a questão é falar de um modo inteiro. É pensar assim, eu vou usar as mãos para falar. Tá? E eu quero usar as mãos para falar. Eu quero, de verdade, mostrar que eu tenho o que dizer. Ser inteiro. Alinhamento daquilo que está na minha mente com o meu corpo. Eu vou falar, já que eu estou aqui, estou falando, caramba, eu tenho que falar. Pô, eu tenho que apresentar um trabalho, eu tenho que falar na reunião. Vou falar inteiro. Não vou falar com parte de mim. E a parte menor, que é só 7%. Eu vou falar inteiro. Porque eu não quero que as minhas palavras fiquem sussurrando enquanto o meu corpo fique gritando. Eu quero que tudo fale em alto e bom som. Tá? Beleza. Então, primeiro é isso, esse alinhamento. Segundo, a técnica. E a técnica vem a ser o quê? Tu precisa ter noção, para a técnica de falar com as mãos e com o corpo, tu precisa ter noção dos cinco papéis que as tuas mãos têm enquanto você fala. 5. As tuas mãos, elas têm 5 funções enquanto você fala. Quais serão essas funções? Vou falar. Primeiro, primeira função. As tuas mãos têm uma função no início da tua fala. No início, quando você está saudando a plateia, quando você está se apresentando, não importa se é um a um, se é um para um grupo pequeno ou um para um grupo grande. A única diferença é no modo como esse gesto vai acontecer. Mas o gesto no início, o grande objetivo desse início é tu captar a atenção das pessoas com as tuas mãos e, segundo, criar carisma. Então, captar a atenção e dar o início para o carisma, e esse início ele é um início com simpatia. O carisma no início ele é simpatia. Então, tu precisa se mostrar simpático e atrair a atenção das pessoas. A gente pode atrair a atenção das pessoas nesse início de duas maneiras, sendo simpático e sendo antipático. Um antipático atrai a atenção, né? Ou não atrai. Tu tá passeando na rua e daqui a pouco tu olha uma pessoa assim. Atrai atenção, né? Um antipático, o nariz empinado, nojento, ele atrai atenção. Mas tu não quer atrair atenção por antipatia, tu quer atrair atenção por simpatia. E aí tu precisa saber como é que os simpáticos agem. E aí, ó, alinhamento mente e corpo. O que tu quer passar nesse início? Simpatia, tu quer se conectar com as pessoas, tu quer atrair atenção. E aí eu vou te dizer o que acontece. Para atrair a atenção com simpatia, é fundamental que no teu rosto exista uma expressão aberta. Que no teu corpo também exista uma expressão aberta. Os simpáticos, eles são abertos ao relacionamento, à conversa. O simpático, ele está aberto. O antipático, ele está fechado nele mesmo. Ele olha para cima porque ele não quer nem olhar para a pessoa. Ele considera a pessoa que está ali, ou a plateia, ou o público, enfim, com quem ele está falando, ele considera inferior, por isso que ele olha para cima. Mas não, você quer se conectar com as pessoas, então tu precisa com o teu corpo inteiro se conectar com essas pessoas, incluindo tuas mãos. Então como é que seria essa conexão com as pessoas nesse início, gerando simpatia? Como seria? Como seria?
primeiro, no rosto, um leve sorriso. Simpatia é sorriso. Olhar nos olhos. Olhar nos olhos, sorriso. Quando tu vai dar um bom dia, por exemplo, bom dia, ó, sorriso. E as tuas mãos, tu faz o quê? Não importa se tu vai falar com uma pessoa ou com 200. Ela tem que mostrar a mesma simpatia do teu sorriso, do teu tom de voz, que saiu bom dia, não é bom dia. Olha a diferença do tom de voz, ó. Bom dia, bom dia. Fiz o sorriso, mas não fiz um tom de voz. Até meu sorriso ficou meio... Eu até fiquei olhando pro meu sorriso, que ele ficou meio... Então, assim, tu precisa mostrar com o corpo inteiro isso. Então, se tu tá na frente de um público, o que tu vai fazer para mostrar essa abertura? Mostrar as mãos. Bom dia. Mostra a palma das mãos. A palma das mãos, ela é esse gesto de abertura. Tá? Então, mostra a palma das mãos. Tu vai fazer um gesto, claro que aqui eu estou na frente da câmera, mas tu vai mostrar as mãos. Tá? Sempre que eu começo uma fala, tu pode ver, eu tenho esse gesto de esfregar as mãos, que é uma coisa minha, serve mais para mim. E logo em seguida eu digo, bom dia, pessoas. E daí, pessoas? E aí, pessoas? E aí, pessoas? E aí, pessoas? Eu mostro as mãos ou mostro uma mão. Se tu tá com uma pessoa só, geralmente a gente fala assim, e aí, tudo bom? E a gente dá a mão. E a gente dá a mão por quê? Porque a gente quer mostrar que a nossa mão, esse gesto de dar a mão, é um gesto muito, assim, não é primitivo, mas antigo. Ele vem desde ele vem desde que o ser humano se aproximou de outros seres humanos e quis mostrar que ele estava ali em paz. A mão, a palma da mão tem muito a ver com a paz, com mostrar que você está desarmado. Então, as pessoas davam as mãos antigamente, no Império Romano, por exemplo, na época de Roma Antiga, não no Império Romano necessariamente, mas na época da Roma Antiga, desse jeito. Para quê? Para que elas mostrassem que estavam, não tinha guardando aqui na manga nenhuma faca, nada. Então, o gesto era de dar as mãos assim para que a outra pessoa chegasse e visse que a pessoa não está escondendo nada e que estão desarmadas. E que elas podem conversar tranquilamente. Então, mostrar a mão, a palma da mão, ela tem a ver com esse significado de mostrar que você está desarmado, mostrar que você está aberto. Tá? Então, a primeira coisa, nos teus gestos, mostrar as mãos, mostrar a palma da mão, ou quando você toca e cumprimenta. Claro que o cumprimento também tem de vários tipos, mas no cumprimento eu recomendo que você faça de um modo equilibrado, nem bote a mão por cima do outro, nem deixe a palma para cima, você vai fazer de um modo equilibrado. Para que nesse início você mostre para as pessoas que você está aberto, que você é simpático, que você está atraindo atenção por uma energia positiva. Esse é o primeiro passo, primeiro ponto. Segundo ponto da técnica de uso das mãos é, depois que você conquistou a simpatia da pessoa, é conquistar a autoridade. Mostrar que você vai falar de algo que você domina, que você sabe, que você tem uma razão para estar com a palavra. Tá? E aí, nesse momento, você vai usar gestos que passem equilíbrio. Para isso, as tuas mãos, elas devem ficar mais ou menos aqui, ó. Eu estou aqui sentado, eu estou indo até mais para trás para tu ver. Elas ficam mais ou menos alinhadas no ângulo de 90 graus, os teus braços, e as tuas mãos, elas ficam assim. Você vai falando e passando equilíbrio. Esse gesto é o gesto do equilibrador. É um gesto que passa equilíbrio mesmo. E, inclusive, ele vai te ajudar a te deixar mais equilibrado, mais alinhado. Então, esse gesto aqui, tu pode ver que eu estou falando, eu estou muito aqui com as mãos. E elas ficam levemente inclinadas para baixo, que demonstram levemente inclinadas para baixo que eu estou falando de algo que eu refleti, que eu sei, que eu tenho propriedade para falar. Quando eu faço esse gesto aqui, eu estou mostrando que eu sei do que eu estou falando. E tu pode ver que o gesto vai mais para baixo quanto mais eu quero mostrar que é importante. É importante. Enquanto as tuas palavras sussurram, o teu corpo grita. As tuas mãos gritam.
Tá entendendo? Então, ó, as suas mãos gritam, e eu falo gritam aqui embaixo. Eu tô empurrando para baixo. Quando eu empurro para baixo, eu mostro que é importante. Então, esse é o segundo tipo de gesto, de uso das mãos, que mostra equilíbrio, que traz autoridade, tá? Então, primeiro, simpatia. Segundo, autoridade. Eu estou dando tutorial para uso das mãos. Tutorial para uso das mãos. Hoje nós estamos vendo isso. É importante isso? Se é importante isso, manda uns corações. Se é importante isso, faça um comentário. Se é importante isso, dê um pulinho. Não, nada a ver. Não vai adiantar nada. Mas se é importante, pode dar um pulinho também, não tem problema. Mas se é importante isso, chame alguém para assistir essa live. Como? Com esse aviãozinho. Faça alguma coisa. Me ajude a trazer pessoas nesse horário da manhã. Um horário completamente louco, alucinado. Um horário que eu criei porque eu tenho um parafuso solto. Porque se eu quisesse que um monte de gente estivesse assistindo essa live, eu deveria fazer ela, sei lá, 8 da noite, 7 da noite, quando as pessoas chegam em casa. Não sei, mas eu fiz às 7 da manhã, porque é café com oratória e eu quero tomar café. Né? O que a Pamela disse aí? Roma antiga imitando o cumprimento gaúcho. Mas é claro, eles sempre nos imitam. É isso aí. Mas muito bem. Boa, disse. VIP Jeans, carazinho. Olha só, carazinho a 1000 por hora aí. Então... Isso, mande mais uns coraçõezinhos. Buenas. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não, tudo certo. Tá. Terceiro, eu disse que são 5 funções das mãos. Terceira função. Questionar. Terceira função é questionar. Questionar é o quê? Trazer questões. Questionar, trazer questionamentos, fazendo que as pessoas pensem, se perguntem coisas. O gesto do questionamento, de reflexão, pensem aí, qual seria o melhor gesto para reflexão? Qual seria esse gesto próprio para reflexão? Como seria usar as mãos para refletir, para fazer as pessoas refletirem sobre alguma coisa? Qual seria? Esse aqui, exatamente esse gesto. É o gesto do racionalizador, é a postura do pensador, sabe a estátua do pensador, que o cara tá assim? É exatamente isso. Quando eu coloco a mão no queixo ou a mão na cabeça, eu digo, pensem pessoas pensem nisso. Será que vocês fariam a mesma coisa do que eu quando usassem as mãos para falar em público? Eu estou fazendo com que vocês, inconscientemente, se conectem com o meu gesto e provoquem em vocês mesmos esses questionamentos. Então, usar as mãos aqui é um jeito muito legal de fazer com que as pessoas pensem. Talvez enquanto eu esteja aqui com as minhas mãos assim agora, talvez tu mesmo tenha feito isso, porque também é inconsciente essa comunicação através dos teus neurônios espelho que você copie o meu gesto enquanto eu estou falando. Como eu que estou conduzindo a conversa aqui, até porque não teria outro jeito de ser, né? Eu estou conduzindo a conversa. E quando eu faço esse gesto aqui, que é um gesto propício a que a minha mente faça perguntas, e eu estou fazendo perguntas do tipo: o que vocês acham de tudo isso que eu estou falando? Faz sentido? Nesse momento, é muito comum que as pessoas imitem esse gesto. Olha que interessante. Interessante, não? Pois é, então o terceiro tipo de gesto é para questionamento. Então, usar as mãos para questionar. Questionar, vamos pensar, vamos refletir. Quarto tipo de gesto. O quarto tipo de gesto é para ganhar expressão, conquistar o coração das pessoas. Gestos que vão expressar, que vão ter cargas emocionais mais fortes. Gesto com carga emocional mais forte, geralmente é assim, ó. Ou tu vai apontar, tu vai usar esse dedo ou essa mão
para apontar. E quando tu aponta, a carga que está no final da tua mão, ela pode ser uma carga positiva ou negativa. Então eu vou apontar dando uma carga emocional positiva ou negativa. Ou eu vou usar os gestos, então eu estou aqui na função de expressar, eu vou usar os gestos para fazer com que a pessoa imagine coisas. Então, ou eu aponto dando uma carga positiva ou negativa, ou eu uso as mãos para mostrar, para fazer a pessoa imaginar. Isso tudo é expressão emocional com as mãos. Vamos entender primeiro essa função de apontar, expressar mostrando. Expressar, mostrando não, expressar apontando. Eita, expressar apontando. Eu aponto para alguma coisa para falar dela positivamente ou negativamente. Por exemplo, se eu digo assim, se tem algo que eu detesto, é uma xícara preta. Eu detesto xícara preta, porque tu tá com um café na xícara preta e tu não enxerga o café e a xícara. Tu confunde a xícara com café. Que droga, xícara preta. Eu não gosto de xícara preta. Eu queria ter outra xícara que não fosse preta. Mentira, porque eu acho legal xícara preta. Ainda mais essa que diz assim, ó, I'm the king. I'm the king. Muito bem, tá, mas digamos que eu não gostasse. Eu tô apontando para a xícara preta, dizendo que a xícara preta não é legal. Percebe que o meu gesto, ele está carregando emocionalmente, o meu gesto ele está com uma carga emocional negativa. É um julgamento sobre a xícara, e esse julgamento, dizendo que ela não presta, que ela é ruim, ele gera naquele que ouve, naquele que está vendo o gesto, um envolvimento emocional. Tá entendendo? Um envolvimento emocional. Tá. Mas ele pode ser positivo. Eu poderia fazer o contrário. Dizer, que xícara? Se tem uma xícara que eu gosto, é essa xícara. Porque ela tem I'm the king. I am the king. Então é uma xícara maravilhosa. Não é xícara, né? É caneca. Agora que eu me dei conta. Eu estou dele falando em xícara e é caneca. Mas tudo bem, você entendeu, né? Então, eu estou apontando com sentido positivo ou negativo. É nesse sentido que, na oratória, no direito, os advogados, no mundo jurídico, apontam para o réu. Um promotor público num tribunal do júri aponta para o réu no sentido negativo, dizendo esse cara que cometeu o crime. Claro que eles não falam cara, né? Mas... senhoras e senhores jurados, este meliante que está aqui hoje não vale o que come. Porque ele foi capaz de dar 8 tiros, e aí tu aponta para o meliante, não é para as pessoas, para o meliante que está aqui. Né? E do outro lado, o advogado de defesa que vai mostrar o réu que está aqui hoje como um injustiçado, porque vocês não entendem. Vocês não fazem ideia do que é estar vivendo a pressão que ele vivia todos os dias ao sair de casa e ser molestado por aquele que sim mereceu tomar os tiros que tomou por ter molestado tanto meu cliente. Então assim, né? Eu estou apontando para dar uma carga positiva para o réu. Então assim, apontar dá uma carga emocional positiva ou negativa. Além disso, tu expressa, como eu disse, não só apontando, mas tu expressa mostrando. E aí eu quero atiçar a imaginação das pessoas. Eu quero fazer com que as pessoas visualizem, imaginem. E aí eu tenho também uma expressão emocional, porque eu vou fazer isso para contar uma história, para ilustrar algumas coisas. E quando eu mostro, eu dou mais envolvimento emocional. Então, por exemplo, antes, lá no início da minha fala, eu falei para vocês,
O uso dos pés. O uso dos pés é assim, assado. E eu fiz o gesto mostrando meus pés. Com esses 2 dedos. É uma maneira de usar as mãos para ilustrar alguma coisa, para contar uma história, para dar um exemplo, para gerar envolvimento emocional nas pessoas. Tá entendendo? Isso é que é o lance de usar as mãos para expressar. E aí faz isso de várias maneiras. O meu tempo está começando a se esgotar, eu não vou dar tantos exemplos assim, mas tu tá entendendo o lance, né? Tem uma pessoa que me solicitou para participar do vídeo ao vivo. Só vou dizer a última função e vou te chamar. Val Rocha 1. Já vamos falar, Val Rocha. Já vamos, já vamos. Aguarde um minutinho. Não sei se tu fez isso por querer ou sem querer, mas se foi sem querer, tu vai aparecer. Provavelmente vai acontecer alguma coisa aí. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Então, as 5 funções. Primeira, falta a última, eu sei. Primeira função, no início, para chamar atenção, gerar simpatia. Segunda função, deixa eu ver a ordem delas. Segunda função, conquistar autoridade. Para conquistar autoridade, gesto aqui de equilíbrio, chamado gesto do equilibrador. Terceiro, questionar. Questionar razão. Eu estou chamando para as pessoas usarem a razão e pensarem sobre algum assunto, refletirem, reflexão. Muito bem. E aí depois eu tenho a expressão, e essa expressão pode ser apontando, dando uma carga positiva ou negativa, e geralmente na carga negativa eu vou fechar mais o semblante, mostrar isso, lembra que é com o corpo inteiro. E por último, aliás, ainda na expressão, eita, coceira no nariz, ainda a expressão, com relação à expressão, eu tenho a possibilidade de expressar mostrando coisas, como por exemplo, eu quero ilustrar que eu estava vendo uma paisagem linda, e aí eu faço gesto de paisagem, eu quero mostrar a paisagem. Eu estava subindo um morro, e quanto mais eu subia, mais alto eu ia e eu sentia o vento passando, e aí eu estou fazendo gestos com o vento, quase que eu derrubo minha xícara aqui. Então eu estou mostrando o vento com as minhas mãos, e assim vai. E por último, tu usa as mãos para agradecer. E para agradecer é igual ao início. Agradecer é mostrar as mãos, mostrar que tu está aberto. Não importa se a tua fala era forte, se era no sentido de motivar, no sentido de ensinar, não importa. Tu faz um gesto de agradecimento mostrando de novo a palma das mãos. Tá? Então, e os gestos de agradecimento, as pessoas muitas vezes esquecem o agradecimento no final da fala. E o gesto de agradecimento ele é fundamental. Então tu mostra as mãos de novo no final, gerando essa última impressão de simpatia sempre. Não importa o quão incisiva tenha sido a tua fala, ela precisa ter esse gesto no final. As pessoas às vezes recebem até palmas das plateias, palmas da plateia, e não sabe o que fazer nas palmas. Olha o que tu vai fazer. Tu vai mostrar as mãos e vai baixar a cabeça, agradecendo. Isso, palmas. E aí tu mostra as mãos. No teatro tu vê isso acontecer. Os atores eles fazem isso. Eles fazem toda uma saudação, expressando bastante com o corpo esse agradecimento. Tá? Essas são as 5 funções técnicas para as mãos. 7 pessoas agora ao vivo, duplicamos quase a meta. A meta que era de 4 para 7, quase 8. Queria muito chegar a 8, mas agora eu vou chamar a Val Rocha, que tinha me chamado, e nós vamos chegar a 8. Enquanto isso, mande uns coraçõezinhos e me diga se você está curtindo essa aula sobre uso das mãos. E lembrando que todos os dias a gente está aqui a partir das 7 horas falando sobre oratória. Vamos ver se a Val queria entrar mesmo, se não. Aguardando Val Rocha. Tu ainda tá aí, Val Rocha? Vamos ver. Olha! Olá! Ela apareceu ou não apareceu? Opa! Será que não era para aparecer? Tu me pediu e eu abri. Vamos ver. Deu bode. Putz. A conexão da internet não ajuda às vezes, né? Puxa vida. Tô só aqui na parte de cima do vídeo agora. Não rolou, Val. A Val tava até rindo. Ela tava animada. Ela ia fazer alguma coisa com as mãos. Voltou. Saiu. Acho que ela não queria. Val, deu galho aí. Se alguém quiser entrar aqui ao vivo, entre. Se tu foi meu aluno, melhor ainda. Acho divertidíssimo quando aparece ex-aluno aqui.
Esses tempos apareceu aí, e é Diver. Estou mandando um aceno aí pro povo. Temos ainda uns minutinhos. Vamos ver se alguém toma coragem de entrar. Estreia em lives. Seria massa se tu entrasse, mas não, o pessoal não entra. O pessoal não quer, assim, se expor com um louco essa hora da manhã. A Silvana já fez isso, né, Silvana? A Silvana já entrou aqui ao vivo, meio sem querer também, no susto, mas deu certo, né? Ok, pessoas. Joinha, Pamela. Então, criaturas de Deus, qual é a grande lição do dia hoje? Qual é a lição? Se nós pudéssemos sintetizar o que a gente disse hoje, nós sintetizaríamos numa frase. Qual frase? As tuas palavras sussurram enquanto o teu corpo grita. Ou enquanto tuas palavras sussurram, o teu corpo grita. Ficou mais legal assim. Enquanto tuas palavras sussurram, o teu corpo grita. E no teu corpo, se tem uma coisa que grita, é as tuas mãos. A Silvana tá rindo aí. Ok, pessoas, tuas mãos gritam muito. Se o teu corpo grita, as tuas mãos berram. As tuas mãos, elas... Nossa, né? Elas chamam muita atenção. Tá bom. Mande uns corações para mim antes de eu me despedir. Já que ninguém quer entrar aí, o pessoal tá com medinho, tá com medinho, tá com medinho. Tem que pegar e entrar. Eu te ajudo a falar alguma coisa se tu quiser. Se não entrou hoje, entra amanhã na nossa conversa aqui. Seria muito massa. Isso, mande corações. Aperte nesse aviãozinho para chamar alguém para essa live. Divulgue, me ajuda a divulgar esse lance aqui. Eu quero ter 200 pessoas de manhã aqui. Um dia, quem sabe, ora pombas. Olha o que a Quitéria disse aí, ó. Quitéria, minha filha gesticula muito quando fala. Isso é negativo ou positivo? Taliane, é positivo ou negativo? Depende da situação. Na aula de hoje, eu expliquei bem isso passo a passo. Se ela gesticula e gesticula sem conexão com o que ela está dizendo, porque o gesto, quando tu está me dizendo assim, ela gesticula muito quando fala, provavelmente tu está percebendo isso como um excesso, talvez, não sei. O que vai dizer se é um excesso ou não é a reação do público. Se o público meio que se assusta, meio que acha que está sendo meio demais, ele vai tender a... Tu vai perceber isso no público porque ele tem uma reação diferente daquela que tu queria passar. Se o teu gesto está em excesso, o público, por exemplo, tu queria passar uma animação, uma energia na tua fala, mas o público começa a ir para trás. Em vez de ficar animado, ele começa a achar meio demais, ele começa a ficar até meio, né, com receio de falar com essa pessoa se está demais, entende? Então, o que vai medir é a reação do público. Eu digo o seguinte, pessoas que gesticulam demais, por um lado, mostram uma extroversão. Ou seja, elas estão sem vergonha para falar, está gesticulando. Pessoas que gesticulam de menos, geralmente mostram uma introversão, elas estão menos dispostas a falar. O lado bom de quem gesticula demais, mas não tem técnica, é que ele está extrovertido, ele está mostrando que ele está aberto. O problema é que, frase de hoje, as palavras sussurram enquanto teus gestos gritam. Se ela usa muito as mãos, os gestos inconscientes os gestos das mãos podem ser um retrato do inconsciente dela, da agitação interna que ela está vivendo, e assim, enquanto fala, e isso pode não ter uma harmonia com as palavras. Então ela pode perder a ênfase nos momentos certos, entende? Por exemplo, se eu vou falar assim, porque vou falar de dois jeitos, tá? Porque isso que eu estou falando é muito importante. Você viu o gesto que eu fiz? Isso que eu estou falando é muito importante. Agora imagina se eu estivesse falando com gestos inconscientes. Porque isso que eu estou falando é muito importante. Você não faz ideia de como isso é importante. Então eu estou fazendo muitos gestos e eles estão dispersando, eles estão distraindo a plateia, em vez de mostrar ênfase no ponto certo.
ênfase no ponto certo. Percebe o gesto. Vou falar de novo de um jeito disperso. ênfase no ponto certo. Percebe esse gesto? Ele está mais distraindo do que ajudando agora. Porque ele está demais. Too much. Too much. Too much. O gesto não pode ser too much. Tá? Ah, e a Val disse, desculpa, mas eu só quero assistir. Sim, eu sei. Geralmente as pessoas fazem isso sem querer. E eu chamo igual, porque eu não vou perder a oportunidade. Capaz. Mas um dia entra aí, Val. Vai ser legal. Entra. Carão, assim. Tá? Não tem problema. Fica um minutinho, só dá bom dia para treinar. Pessoas, treinar desinibição é simplesmente dar um bom dia. Eu vou fazer uma pergunta para ti, por exemplo. Ah, de onde tu é? De onde tu tá falando? E seja entrevistada por mim. Olha que dinâmica legal para você desinibir-se. Ser entrevistado por mim. Ser entrevistado. Talk show. Vamos fazer isso? Amanhã a gente podia fazer isso. Vamos fazer um talk show. Eu vou fazer umas perguntas para ti e tu vai poder se desinibir aqui. Simplesmente sendo entrevistado. Imagina que tu tá indo no Danilo Gentili, lá no The Noite, tu tá indo no Jô Soares e eu tô te entrevistando, fazendo perguntas. Legal. Muito bem. Ó, VIP Jeans, carazinho. Ah, um perfil de marketing. Se amarrar minhas mãos, eu paro de falar. Não é legal, não amarra tuas mãos são maravilhosas, porque enquanto tuas palavras sussurram, o teu corpo grita. Deixa ele gritar, deixa ele falar, né? Deixa ele se expressar. Quitéria, obrigada. Vou prestar mais atenção na questão da harmonização. É isso aí. Harmonização, bela palavra, e é esse o lance. Harmonização. Gostei. Harmonização, alinhamento. Isso aí. Ricardo entrou, Val, certo? Tá rindo? Sou do marketing, VIP Jeans. Ah, muito bem, VIP Jeans. Olha quantas vezes eu falei VIP Jeans aqui enquanto eu estava falando na minha live. Hã? Muito bem. Beleza. Ok, pessoas. Temos 2 minutos antes que o Instagram nos elimine da vida aqui dele, né? E enquanto isso, eu peço que você mande coraçõezinhos. Lembrando que eu estou aqui todos os dias das 7 às 8, ou um pouco antes das 8, eu termino, às vezes eu termino às 8, às vezes o Instagram corta a minha palavra no meio. Tá? Lembrando também que se tu quer dicas de oratória, de comunicação, não é só de oratória, tá? As pessoas têm ideia de que oratória é falar em público. É comunicação de um modo geral. O meu grande objetivo na vida é ajudar pessoas a desblocarem esse poder que existe dentro delas de comunicação. Comunicação serve para tudo. Comunicação é a cola dos teus relacionamentos. Só vai ter relacionamentos bons se tu conseguir te comunicar bem. Se tu te comunicar mal, ou tu não vai ter relacionamento nenhum com ninguém, ou tu vai ter maus relacionamentos, más escolhas. E aqui relacionamento, entenda, não é relacionamento só amoroso, é relacionamento profissional, é qualquer relacionamento, é qualquer coisa. Qualquer coisa na tua vida, qualquer pessoa que entra na tua vida, de algum modo, tá? Ok, pessoas, agora sim o Instagram vai calar a minha boca, então eu preciso dar adeus. É isso? Tá acabando meu tempo. Pessoas, foi um prazer, um privilégio. Adoro fazer isso aqui, me divirto pra caramba. Entra lá, daqui a pouco vai ter um vídeo novo no meu perfil aí, tá? E de resto, só agradeço esse carinho dessas pessoas que estão aqui fortes às 7 da manhã. E até a próxima. Tchau, pessoas.